Bandeirantes. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma boa quarta-feira para você que está chegando agora na RB e vai ficar por dentro do que é notícia aqui pertinho da gente. Os destaques da região metropolitana de Campinas, do interior de São Paulo e a reportagem girando em todo o Brasil e pelo mundo para você não perder nada a partir de agora dentro do Manhã Bandeirantes e até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido você a fazer parte desse nosso time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Você nos acompanha em FM 85.7. A Rádio Bandeirantes Campinas também está nas plataformas digitais, como, por exemplo, o aplicativo Band Play. Com apenas um clique na palma da sua mão, você tem toda a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um grande abraço a você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil com o que é notícia aqui pertinho da gente, 24 horas por dia, e a aba ao vivo, piscando na sua tela para você clicar e nos acompanhar. Uma ótima quarta-feira a quem está conosco pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, o rádio com imagem em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva para receber ao vivo a nossa programação em tempo real e assim não perder nenhuma das atrações que você confere na programação da RB. Programação que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Danilo Capucci, na central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. Campinas se recuperando ainda da chuva forte de ontem. Alguns pontos de alagamento foram registrados na cidade. Alguns locais que precisaram de uma atenção a mais da Defesa Civil. Uma chuva que durou ali cerca de uma hora e meia, mas que foi suficiente para ter alagamento em vias como Carlos de Campos, na região do Curtume, a Princesa do Oeste, na região do Proença, e um bloqueio parcial que ontem aconteceu na Carlos de Campos. Daqui a pouco a gente vai saber se hoje tem mais previsão de chuva, porque o temporal castigou a região, Valinhos, por exemplo, com vários pontos interditados, um transtorno para quem estava no hipermercado, que fica entre as cidades de Campinas e Valinhos, quando a água acabou derrubando parte do teto e provocando esse transtorno também com ação rápida dos funcionários, é verdade, para não deixar os clientes ainda mais impactados. Para o motorista que nos dá carona em FM 85.7, atenção à rodovia Dom Pedro I. Um acidente foi registrado agora há pouco na pista da Dom Pedro, sentido rodovia Anhanguera. O acidente é uma colisão entre dois carros. Não há informações de feridos. A concessionária está neste momento fazendo o atendimento a essas vítimas. E o ponto onde aconteceu essa batida foi bem próximo ao acesso para a região do Jardim São Marcos. O acesso ali para a Avenida Comendador Aladino Selme,
para os bairros que ficam na região do São Marcos, ali houve essa colisão. Ou pelo menos ali, na verdade, ali é onde começa o trânsito. A colisão foi um pouco mais para frente. O acidente foi próximo à região do distrito de Nova Aparecida, mas o trânsito já vai se estendendo a alguns quilômetros. Então é na pista de quem está indo em direção à Vila Padre Anchieta, de quem vai acessar o Trevo da Boche, a SP-101, está com lentidão no trecho pela interdição da faixa à direita. Nesse momento, os veículos ainda estão sendo recolhidos e o trânsito é muito carregado no local. É na pista marginal que o congestionamento acontece. Se você está na Dom Pedro, permaneça na pista expressa, onde o trânsito está fluindo bem sentido rodovia Anhanguera. Se você precisa acessar, por exemplo, a região do São Marcos, aí você vai precisar ter um pouco de paciência, porque o trânsito está complicado neste momento. Em outros pontos do corredor Dom Pedro I, o motorista deve ficar atento, por exemplo, ao anel viário Magalhães Teixeira. Quem está saindo de Campinas para acessar a rodovia dos Bandeirantes, naquele trecho depois da entrada da Anhanguera, que a pista segue, é um trecho novo, inclusive, está acontecendo uma obra com a substituição do asfalto, a troca do material ali, quilômetro 14, sentido Bandeirantes. A faixa está interditada e o motorista precisa ter atenção. Na Zeferino Vaz, a SP-332, segue a obra no trecho de Cosmópolis, no quilômetro 140, na pista sentido Conchal, e isso também faz com que o motorista redobre a atenção. Quilômetro 140 da Zeferino Vaz. E na Dom Pedro em si, lá no início da rodovia, no quilômetro 5, em Jacareí, para você que vai ao Vale do Paraíba, na pista sentido Carvalho Pinto, tem interdição no acesso à rodovia Presidente Dutra, também como continuidade da obra que vem acontecendo já desde o início desta semana. Motorista que está no sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta 2 pontos de lentidão na rodovia dos Bandeirantes, mas nada também extraordinário. Já chegando em São Paulo, o acesso ao Rodoanel está congestionado. Por lentidão no Rodoanel, o motorista enfrenta 2 quilômetros de para e anda entre o quilômetro 26 e o quilômetro 24. Depois, apenas na chegada a São Paulo como reflexo do congestionamento das marginais. Rodovia Anhanguera é a melhor opção, não tem pontos de lentidão, tem um quilômetrozinho um pouco mais enroscado no acesso a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto em Jundiaí, mas considerando o trânsito que normalmente se forma nesse horário, é pouco. Então o motorista faz uma boa viagem nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Sentido contrário, sentido interior, não há pontos de lentidão, não há pontos de interdição neste momento. A madrugada foi agitada nos noticiários policiais, também por conta de uma ação que aconteceu bem próximo, inclusive, do local onde agora há pouco aconteceu um acidente. Um homem considerado um dos maiores ladrões de banco do Brasil trocou tiros com a polícia militar na alça de acesso à comendadora Aladino Selmi. O trecho que eu falei agora há pouco da rodovia Dom Pedro não é por conta disso que está trânsito agora. É uma outra situação. Mas durante a noite, o bicho pegou. O cenário foi tenso. A polícia militar recebeu a informação de que o suspeito passava pela região. Quem é esse homem? 45 anos, identificado como André Ferreira Borges, que no mundo do crime era conhecido pelo apelido de Pani. Ele é suspeito de ter participado de pelo menos 3 grandes ações de ataques a instituições financeiras. Em 2018, um roubo no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, simultaneamente na cidade de Passos, em Minas Gerais. Em 2019, ele teria participado de um ataque ao Banco do Brasil em Uberaba, Minas Gerais também, e nesse caso, houve um levantamento de 40 milhões de reais levados pela quadrilha. E o crime mais recente aconteceu no interior de São Paulo. 2021, Araçatuba, ataque também ao Banco do Brasil. O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar
fazia um patrulhamento na região depois de receber a denúncia de que este integrante de uma facção criminosa faria o transporte de Campinas para Americana de armamentos de alto calibre. A intenção seria dar início sequência ao planejamento e o passo seguinte ao ataque a uma agência bancária na região de Americana. Registro foi feito, polícia patrulhando e percebeu que ele estava sozinho no veículo, um BYD. Na hora da abordagem, houve troca de tiros. Ele atirou na direção dos policiais, houve revide, ele foi atingido. Socorro foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local. Ocorrência registrada durante a noite e madrugada no 1º Distrito Policial de Campinas. E além da informação de que ele faria esse transporte das armas, policiais fizeram uma varredura dentro do veículo depois dessa troca de tiros. Ele estava carregando 14 projéteis, 6 carregadores de munição, 3 cartuchos, uma luneta, uma pistola calibre 380 e $83 mil em dinheiro e R$21.600, também em espécie. A luneta para quê? A luneta é crime, você carregar uma luneta? Não. Mas neste contexto de ataque a banco, de ações do chamado novo cangaço, a luneta seria um equipamento para enxergar distante, longe, ou a chegada de viaturas, ou a passagem de carro forte, mas não há dúvida de que a quadrilha agiria novamente. Portanto, a ação que termina com os disparos contra este homem, preso em 2019 e agora não resistindo aos ferimentos nessa troca de tiros na ação da Polícia Militar aqui na cidade de Campinas. Uma outra intervenção policial ocorreu também na região nas últimas horas, cidade de Piracicaba, aí numa outra circunstância. Um homem não aceitava o fim de um relacionamento, um casamento que durou mais de 10 anos e que teve como fruto o filho deste casal, um garoto que hoje tem exatamente 10 anos de idade. A mulher já se sentia ameaçada e ontem o ex-marido chega armado com uma faca num apartamento que ela vivia, num condomínio que ela vive, num condomínio de apartamentos populares. Ele entra no local, agride a ex-esposa, agride o filho e faz ameaças de morte. A guarda municipal fazia um patrulhamento na hora no bairro. A mulher conseguiu acionar a GCM, ele correu para uma área de mata e com a mesma arma branca, com a mesma faca, tentou partir para cima dos guardas. Ele foi alvejado, morreu no local e o repórter Guilherme Selegato conversou com o comandante Rodrigues da GCM e conta todos os detalhes dessa ocorrência. A cena de violência aconteceu nesse condomínio na Vila Sônia, em Piracicaba, onde a vítima mora com os filhos. O agressor era ex-marido da mulher, com quem viveu uma relação bastante conturbada. A vítima, de 31 anos, acionou a guarda municipal depois de ser ferida na região do pescoço, braço e barriga, após uma discussão com o ex-companheiro. Segundo a guarda, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Diversas vezes veio até o condomínio onde a ex-mulher morava para discutir com ela. Com uma faca em mãos, o objetivo era tirar a vida da vítima. Durante a ação, ele chegou a agredir até o próprio filho com tapas, uma criança de apenas 10 anos de idade. Após o crime, o homem fugiu para uma área de mata, que fica em frente ao condomínio. Ele se embrenhou no meio do matagal para não ser pego e ainda resistiu à abordagem policial no momento em que os agentes chegaram. Investiu, intentou contra a guarnição e evoluiu para o uso de arma de fogo. Posterior a isso, antes da chegada da ambulância SAMU solicitada pela guarnição, o cidadão veio a óbito. Toda a área foi isolada até a chegada da perícia. A mulher e o filho foram levados ao hospital e passam bem. O homem morto já tinha passagem por diversos crimes. 10 da manhã, 15 minutos, 10h15. Saindo um pouco do noticiário policial, mas ainda trazendo uma notícia
triste e preocupante, porque Campinas, e falávamos ontem com a Nath Luquezzi a respeito do reforço para a vacinação da febre amarela, do combate à febre amarela, e Campinas registrou a segunda morte do ano em função dessa doença. A vítima, o paciente, não teria sido infectado na cidade, é o chamado caso importado. Mas há, claro, a preocupação, porque estamos falando de mais uma vida perdida para uma doença que há tantos e tantos anos já tem uma vacina, já tem um imunizante de proteção. A Cassiane Alves está conosco para falar mais a respeito do que foi confirmado pela Secretaria de Saúde e de um outro caso que também estava sendo investigado e que se sabe agora se era ou não diagnóstico positivo de febre amarela. Cassiane Alves, segunda morte nesse ano de 2025, é isso mesmo? Deslocado para uma área rural fora aí do estado de São Paulo e ele não tinha a confirmação, o comprovante aí de vacina contra a doença. O início dos sintomas aconteceu no dia 12 de fevereiro, ele foi internado no dia 16 e o óbito foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz no dia 17. Esse foi o terceiro caso de febre amarela, o primeiro foi um homem de 39 anos, morador da área rural de Souzas, que teve a morte confirmada aí no dia 3 de fevereiro e ele também não tinha comprovante de vacinação. Já o segundo caso evoluiu para a cura, um homem de 55 anos, também de Souzas, ele ficou internado e a alta aconteceu no dia 4 de fevereiro. A Secretaria de Saúde reforça então a importância da vacinação e também intensifica a imunização. Até o dia 8 de março foram aplicadas mais de 5.000 doses. A vacina está disponível em 68 centros de saúde. Para saber sobre esse programa de imunização, quem pode também aí tomar a vacina, o endereço é vacina.campinas.sp.gov.br. Lá no site da Prefeitura tem todas as informações. Eu volto com você, Heitor. Muito obrigado, Cassiane Alves. São 10h17. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, seguimos falando sobre saúde. Estamos no mês de março. Dentro do calendário de cores que a gente olha a preocupação com a saúde, é o chamado Março Azul, de conscientização sobre o câncer coloretal. E o mês de março também olha para outras doenças neste período. A gente vai falar a respeito deste mês, da conscientização para algumas doenças e ainda o número de processos por erros médicos no Brasil vem atingindo recordes, inclusive casos aqui da região. A Olivia Freitas preparou uma reportagem que ela vai conversar com uma família que teve um momento extremamente tenso aqui perto da gente, aqui no interior de São Paulo. A mulher estava internada, deu entrada no hospital, estava ali sendo acompanhada por médicos e o lençol que foi colocado à disposição dela começou a encher de formiga. Imagine a pessoa acamada convivendo com formigas na própria maca, na cama do hospital e comprometendo até mesmo procedimentos cirúrgicos. Esse é um dos processos que vem tomando corpo nesses últimos meses aqui no estado de São Paulo. O intervalo é rapidinho, em 2 minutos e meio, o Manhã Bandeirantes está de volta na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As duas unidades de Campinas da Faculdade Anhanguera promovem hoje e na próxima quarta-feira aulas e workshops gratuitos destinados às mulheres para capacitação sobre a Lei Maria da Penha. Os workshops acontecerão em 2 datas e locais distintos para ampliar o acesso ao público interessado.
Hoje, dia 12 de março, a atividade será realizada no auditório da Faculdade Anhanguera de Campinas, Taquaral. Na próxima semana, no dia 19, o evento ocorrerá na unidade Anhanguera John Boy do Lope. Ambos os encontros têm início às 19h10 e serão gratuitos e abertos ao público feminino. As participantes devem comparecer com roupas confortáveis para facilitar a prática das atividades técnicas e exercícios que serão ensinados. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h21, 10h21. Ouvinte participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes, agradecendo aqui a participação de Carlos Dias, final do telefone 3921, acompanhando a programação da RB desde cedinho. Zico mandando mais uma mensagem, final do telefone 6581, também ligado na RB. Como faz também o Edivalmir Massa, falávamos sobre a troca de tiros entre um suspeito de integrar uma quadrilha fortemente armada no ataque de carros fortes, mas principalmente agências bancárias. Isso que aconteceu na Dom Pedro na noite de ontem, em que o suspeito morreu depois dessa troca de tiros. O Edivalmir Massa escreve aqui ironicamente: deixa o STF saber que a PM trocou tiros com esse cidadão e ele foi morto. O secretário de Segurança de São Paulo vai ter 48 horas para justificar o ataque. É o que a lei prevê, né, Edivalmir Massa, como o ataque após a injusta agressão. O suspeito atira primeiro, a polícia tem, por lei, autorização também para o revide, para a proteção da própria equipe, a chamada legítima defesa, além de proteção a todos que passavam pela rodovia. Afinal de contas, estamos falando de um homem que já foi preso. Aliás, em 2019 ele foi preso. Eu passei toda aquela capivara dele em 2018, 2019. Ele foi preso em 2019 e em 2021 já estava praticando crime novamente depois de estar na cena de 2 ataques a agências bancárias. Então veja como as brechas na lei permitiram que ele estivesse nas ruas e, ao que tudo indica, pela investigação, planejando mais um crime, dessa vez na região de Americana. Mensagem de áudio, também sempre bem-vinda para você participar do nosso Giro da Informação no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo. Oi. Ontem eu levei minha filha para fazer um procedimento lá no hospital da PUC, né? E a gente entrou 7 horas da manhã para ela fazer esse procedimento, depois tinha que aguardar um tempo, né? Para ver se ela não ia ter nenhum problema. Saímos de lá 2 horas da tarde. Nesse meio tempo eu fui me alimentar no refeitório da PUC, né? Um bonito refeitório. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, tudo de primeiro mundo. Aliás, os alunos, Heitor Fredo, um mais bonito do que o outro. Roupas de marca, tênis de grife. Eu não vi uma pessoa que a gente possa falar, essa pessoa é de comunidade dentro daquele refeitório. Pô, tinha algumas pessoas que não estavam comprando as coisas, trazendo de casa, mas mesmo assim, aquelas pessoas muito bem vestidas. Fica a dica para quem entendeu o que eu estou dizendo. E gostaria de falar uma outra coisa, Heitor Fredo, é o seguinte, nós vivemos num mundo hoje em dia, quando você entra no mercado está cada vez mais difícil, certo? Conta de luz subindo, tudo subindo. Tem gente que diz que nós vivemos em outro mundo, mas a realidade é essa.
ela está aí exposta. Foi muito pior. Na época do Cruzeiro, eu comprava dólar porque era o melhor investimento que existia, né? Porque às vezes você pega um casamento e a pessoa, 6, 7 meses depois que você vai realizar o serviço. Eu cobrava em dólar e o dólar da época era o valor do meu serviço. Geralmente as pessoas até me pagavam em dólar. Hoje em dia, nós não temos uma rentabilidade igual que era o dólar em nenhuma caderneta de poupança ou nenhum fundo de investimento, como era naquela época. Isso que eu estou querendo dizer. Quem viveu aquela época sabe da hiperinflação. Tomara a Deus que nunca mais aconteça a hiperinflação no Brasil. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Tomara, hiperinflação que fazia as pessoas correrem assim que o salário saía para os supermercados para garantir o estoque do mês todo e tentar assim tocar o resto do mês, porque sabia que no dia seguinte o salário já não teria o mesmo valor, o custo já seria outro. Isso se não fosse no mesmo dia, né? Quantas são as histórias e os registros de marcação de etiqueta que a pessoa às vezes tá dentro do supermercado, no corredor, quando ela vai buscar outra coisa no corredor ao lado, volta, o preço já era outro. São tempos que não queremos viver novamente no Brasil, mas estamos bem longe daquela realidade. Pelo menos é o que os números e os especialistas dizem. Tá caro viver no Brasil? Muito. Os alimentos estão caros no Brasil? Sem dúvida nenhuma, mas em relação àquela hiperinflação, felizmente nós ainda não chegamos nem perto daquilo. Existem outros países vizinhos que estão com problemas econômicos que estão aí sim gritando na porta de todos e na cara de todos também. Muito obrigado, DJ Ale, pela sua participação, muito obrigado pela mensagem. Aproveitando para falar a respeito também de preços de alimento, o governo tem tomado algumas medidas para tentar reduzir preço de café, preço de vários produtos que, ao entrarmos no mercado, a gente já percebe que o valor está bem caro mesmo. O pacote que foi anunciado na semana passada, você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, com o vice-presidente, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin, anunciando que o governo vai zerar a alíquota da importação da carne, que hoje é de 10,8%. Ela é parte de um pacote de 6 ações para tentar reduzir o preço dos alimentos. Então, outros produtos também terão alíquota de importação zerada. Café, que atualmente é em 9%, o açúcar, que está em 14%, o milho, que tem a alíquota de 7,2%, óleo de girassol 9%, o azeite de oliva, que eu não vejo em casa há muito tempo, 9%, tá impossível comprar azeite com esse preço, sardinha, que tem a alíquota de 32%, biscoitos ou bolachas, porque estamos em São Paulo, 16,2%, e massas alimentícias, que tem a alíquota de 14,4%. Então veja, você vai comprar um pacote de bolacha, 16% do que você está pagando é imposto. Você vai comprar 1 quilo de açúcar, 14% do que você está pagando é imposto. O governo anunciou ainda que vai zerar os impostos federais que incidem sobre a cesta básica e o pleito será levado aos governadores, já que alguns estados tributam os produtos que compõem a cesta básica. Mas isso vai ter um efeito prático? Isso vai ter uma redução sentida a médio e longo prazo ou vai ser algo instantâneo? Nós fomos atrás dessa resposta, atrás de uma avaliação de quem conhece desse assunto. O Grupo Bandeirantes conversou com o Rogério Mori, professor de economia, que avaliou essa proposta de redução de preços para a gente saber se, no final das contas, a gente vai sentir essa diferença no nosso bolso ou não. Professor? Eu diria o seguinte, o conjunto de medidas que o governo adotou, na semana passada em relação a tentar baratear o preço dos alimentos foi na direção correta, pelo menos saiu do escopo algumas medidas meio heterodoxas, no sentido de aumentar impostos de exportação ou outras medidas aí que ferem as regras de mercado, e foi na linha de reduzir impostos de importação, de vários produtos, como carne, café, entre outros itens. Isso pelo menos vai na direção correta.
mas tem um efeito limitado, né? Uma boa parte dos produtos o Brasil exporta, né? Então a redução desse tipo de tarifa acaba sendo praticamente nulo o efeito, né? Outros itens, como o milho, por exemplo, acaba sendo até um insumo, por exemplo, na produção de gado. Isso acaba ajudando nos custos da produção da carne aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, embora tenha um efeito positivo, é um efeito muito limitado, né? O consumidor talvez sinta algum alívio e não deve afetar a dinâmica de preços aí de alimentos no médio e longo prazo. Se tem um lado positivo que foi desse conjunto de medidas, é que ele foi negociado, né, junto com os setores produtivos pelo vice-presidente, né, e isso, de certa forma, foi uma coisa costurada entre o governo e o setor privado. Então, eu acho que nessa linha, nesse aspecto, eu acho que o dano ele não é tão grande assim, não há uma perspectiva de prejuízo para o setor privado em função da zeragem dessas alíquotas. Então, não vejo aí como um grande problema para os produtores nacionais desse movimento feito pelo governo. Esse Rogério Mori, professor de economia, falando sobre as medidas do governo federal para tentar reduzir o preço de alguns alimentos que realmente encarecem o custo de vida no país. Tem mensagem de áudio chegando também, a gente vai girar a participação do nosso ouvinte antes de seguirmos com os assuntos aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Deixa eu falar um pouco essa hiperinflação que teve lá para os anos 80, que eu vivi e vi muito bem como era ruim. Isso, o DJ Alê tem razão. Ainda bem, né, que não continuou o ex-governo, porque provavelmente essa hiperinflação, com o tempo, iria voltar. E realmente eu estou achando isso que o pessoal da extrema-direita está querendo, que a hiperinflação volte. Marco Silva Bedin participando conosco também direto de Hortolândia, lembrando que muitos estudos apontam que o reflexo da hiperinflação é por conta do período da ditadura militar em que o Brasil viveu o chamado milagre econômico entre 68 e 73, o crescimento acelerado, taxas de inflação relativamente baixas, mas um crescimento feito também às custas das classes mais baixas. Então, durante o milagre econômico, o Brasil cresceu 11% ao ano, PIB de 73, por exemplo, foi de 13%, a inflação média era de 18%, e aí depois o Brasil foi tendo que pagar a conta. Consequências como, por exemplo, o salário mínimo caindo 50% em valores reais, então o brasileiro foi perdendo o poder de compra, riqueza se concentrando na mão de poucos, só que durante um período ditatorial não se tinha essa análise, esse debate público a respeito dos caminhos que o Brasil tomaria. Tudo era lindo, maravilhoso, em função de uma censura que proibia que o Brasil discutisse os caminhos que eram tomados. Então, somente depois que aí, já vivendo as consequências de tudo isso, se começou a olhar e falar, aquele milagre econômico teve um preço. Não existe milagre em economia. O que existe é uma hora a conta vai fechar, ou não vai fechar, mas alguém vai ter que pagar. Agora, se você vive um período de restrição, de proibição, de censura, você não tem como discutir isso enquanto os projetos acontecem. Então, entre 68 e 73, o Brasil viveu algo que parecia mágico, mas uma hora a conta chegou. E foram anos e anos até que o Plano Real conseguisse calmar, estabilizar economicamente o país. E estamos até hoje vivendo em função também do sucesso que foi o Plano Real. 10h34. Voltando a falar sobre a área de saúde, o Brasil tem apresentado números altos de processos por erros médicos. Casos que se somam também aqui no interior paulista, aqui na nossa região. A Olívia Freitas, inclusive, conversou com o advogado especialista em direito médico, Dr. Enderson Fusti, e ela vai trazer uma história, já na abertura da reportagem, que foi aqui em Sorocaba. Preste atenção no que viveu uma pessoa que estava hospitalizada
e precisou lidar com algo que não deveria nem ser cogitado de acontecer num centro cirúrgico, numa área hospitalar. As imagens mostram um lençol no canto de um quarto de um hospital infestado de formigas. Elas foram feitas pela representante comercial Caína de Paula ao visitar a mãe internada no interior de São Paulo. Cheguei lá no hospital, tinha um lençol jogado no chão. E ela falando: filha, acharam um monte de formigas em mim. Nos pontos dela, no curativo, na bolsa de colostomia tinha dentro formiga. A mãe dela é paciente oncológica. Antes do carnaval, ela foi operada no abdômen e teve alta. Mas em casa ela piorou e voltou ao hospital. Quando chegou na quarta-feira, eles decidiram fazer uma tomografia. Com o resultado dessa tomografia, ela foi de urgência para o centro cirúrgico. O laudo do exame indicou formação heterogênea, medindo cerca de 9 por 8 centímetros, podendo corresponder a gossipiboma, que é um termo técnico usado para objetos têxteis esquecidos após cirurgias, como compressas e gases. Em nota, o Hospital Notrecare de Sorocaba informou que a paciente foi acompanhada seguindo rigorosamente os protocolos médicos. Também disse que o laudo sempre esteve disponível e que os exames posteriores não identificaram nenhum corpo estranho na cavidade abdominal. O caso está sob análise da Comissão de Ética Médica do hospital. No último relatório anual divulgado pela Anvisa referente aos dados de 2023, os serviços de saúde notificaram 368 mil falhas ou suspeitas identificadas durante os procedimentos. Isso equivale a 1.000 casos todos os dias. Lideraram a lista falhas no atendimento, no uso do catéter, de sondas e até queda do paciente. São histórias que vão desde expectativas frustradas, a partir da falsa promessa de resultados, até desfechos trágicos. E à medida em que tudo isso se torna mais frequente nos noticiários, se avoluma também na justiça. O número de processos contra médicos, hospitais e demais profissionais da área da saúde envolvidos diretamente nos atendimentos disparou aqui no Brasil em 2024. Foram 74.358 ações, 500% mais que em 2023. São profissionais com formação insuficiente para o que está se propondo a fazer, uma ausência de regulação na área estética, um aumento da expectativa do paciente de estar procurando o profissional apenas pelo Instagram e pelos resultados divulgados por este profissional. É um conjunto de fatores que leva a este aumento. São 10 horas e 37 minutos, ainda falando sobre saúde. Março é um mês dedicado ao alerta sobre os riscos do câncer coloretal. É o chamado Março Azul Marinho, um mês com uma campanha já iniciada em todo o país e com a promoção sendo feita também pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Uma campanha com o tema Chegou a Hora de Salvar a Sua Vida, incentivando o alerta a homens e mulheres sobre a importância da prevenção. Sobre esse assunto, o nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes é o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, a quem agradecemos por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui, Dr. Vinícius. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso falar com vocês e com os ouvintes. Qual é o cenário hoje que se tem sobre o câncer coloretal? É uma doença que tem tirado muitas vidas no nosso país? O câncer coloretal ele vem aumentando muito nos últimos anos. Hoje ele já é o segundo tumor mais incidente no Brasil e o terceiro no mundo, tanto em homens quanto em mulheres. E a gente tem visto um aumento muito grande em pessoas mais jovens. Se a gente pegar nos últimos 15 anos para trás, era muito comum depois dos 60 anos, e agora a gente vê claramente um aumento na faixa etária a partir dos 40 anos. E é um câncer que habitualmente, se não diagnosticado no início, ele leva o paciente a poder vir a óbito. Algumas doenças, doutor Vinícius, elas são diretamente associadas aos hábitos de vida. É o caso do câncer coloretal? Esse é um dos principais. A gente fala muito da genética, mas a genética talvez ela seja responsável por 10 ou no máximo 15% de todos os cânceres intestinais. A maior parte deles está associada a fatores externos e fatores, portanto, que a gente consegue mudar no nosso dia a dia. O câncer, ele normalmente
é percebido de que maneira? Quais são os primeiros sintomas que o paciente percebe que pode estar com uma doença mais séria? O câncer de intestino, ele pode cursar com um aumento do volume e do hábito intestinal, então com diarreia, mas ele pode também causar intestino preso, então qualquer mudança de hábito intestinal normal deve levar a pessoa a pensar. Sangramento nas fezes, que geralmente é um quadro que assusta muito e isso faz com que o paciente procure o médico, e perda de peso. Talvez esses sejam 3 sintomas muito característicos. O grande problema é que o tumor no seu início, muitas vezes ele não dá sintoma nenhum. E se a gente for esperar ter sintomas para fazer algum exame ou procurar o médico, corre o risco da gente fazer o diagnóstico com ele já muito avançado. E o que a gente quer é justamente o diagnóstico precoce quando ele não deu nenhum sintoma. E por isso a importância de fazer exames regulares a partir de uma determinada faixa etária da nossa vida. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que há uma expectativa para 2025 de que sejam registrados mais de 45 mil novos casos de câncer coloretal, sendo mais de 23.600 entre mulheres e cerca de 21.900, quase 22 mil entre homens. A estimativa é feita pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e corresponde a uma incidência de 21,1 casos, cerca de 21 casos a cada 100 mil habitantes. Nós estamos vivendo uma era também, doutor Vinícius, de muito consumo de alimentos processados, carnes muitas vezes salgadas, aquele alimento mais rápido e fácil depois de um dia de trabalho que você chega, esquenta no micro-ondas, coloca na air fryer e consome. Isso pode estar associado também ao aumento desse tipo de câncer na população brasileira? (10h42). Com certeza está. Então, assim, 3 fatores que são muito importantes e que claramente estão associados. Doutor Vinícius, o senhor me escuta? O paciente é um fator extremamente importante. Desculpa, estão me escutando agora? Doutor, agora ouvimos bem sim. Então, só para reforçar, o consumo de alimentos ultraprocessados pode estar ligado a esse aumento de câncer de colo retal? Com certeza está. A gente sabe que a obesidade e alguns tipos de alimentos, como por exemplo, alguns alimentos, como você falou, carne vermelha, carne muito salgada, gordura, alguns alimentos que são pobres em fibra e que fazem com que o seu intestino não funcione de maneira adequada. Pacientes que estão acima do peso, a obesidade ele é um fator pró-inflamatório para o corpo, que está associado a um risco maior de desenvolvimento do câncer de intestino e a falta de atividade física. Mas o alimento é um dos fatores mais importantes que levam ao desenvolvimento do câncer intestinal, principalmente gordura, carne vermelha e produtos ultraprocessados, como você comentou. Para a gente finalizar, doutor Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonho, que conversa conosco no Manhã Bandeirantes desta quarta-feira, qual é o melhor momento, qual é a idade que a gente precisa começar a fazer também uma prevenção, a busca por consultas preventivas, se é que há uma idade, e como esse mês de março pode ajudar também esse assunto a se tornar cada vez mais disseminado aqui na nossa sociedade? Passar em consulta médica, passar com um clínico, pelo menos, isso deve acontecer desde fases muito jovens da nossa vida, para a gente definir junto com o médico qual é o melhor horário de cada tipo de exame. Especificamente para buscar câncer de intestino, a gente tem uma indicação pelo Ministério da Saúde de fazer colonoscopia a partir dos 50 anos, mas a gente, por conta dessas idades mais precoces em que tem sido diagnosticado o câncer, existe um alerta da Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica e de Oncologia Clínica para que esse exame de colonoscopia seja feito a partir dos 45 anos, tanto homens quanto mulheres. E isso deve ser feito depois a partir dessa idade de 5 em 5 anos, pelo menos.
Doutor Vinícius Conceição, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sempre um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto para falarmos sobre saúde. Um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia para os ouvintes. Desculpa só aqui pela parte técnica que falhou aí durante alguns segundos. Não, o importante é a mensagem que certamente chegou ao nosso ouvinte com um assunto tão importante e que sempre terá espaço aqui na RB. 10h45, conosco nos estúdios do Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Nath Luquezzi chegando por aqui para trazer também informações sobre a tal da frente fria, que não baixou tanto assim a temperatura, mas trouxe uma chuva, e que chuva ontem à tarde, Nath. Pois é, bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, inclusive fomos surpreendidos. Já vou dar detalhes também de algumas cidades aqui da região que sofreram com as chuvas registradas ontem, mas vou atualizar vocês do que vem, o que está por vir aí durante essa semana. Então essa semana vai ser marcada bastante por tempo instável em grande parte aqui do estado, por conta do deslocamento da frente fria que passou por aqui na terça-feira. Mas esse sistema intensifica ainda mais as instabilidades, trazendo uma grande quantidade de nebulosidade, bastante chuva, e essa frente fria veio para contribuir a reduzir um pouquinho a média para esta semana. Tanto que estamos registrando aí cada vez os termômetros têm descido gradativamente, por isso que a gente não tem sentido. Pela manhã, bem friozinho, mas depois, durante a tarde, vem aquela sensação de abafamento bem ruim. Mas o restante da semana segue com essas características de chuva. Inclusive, tivemos alerta da Defesa Civil para chuvas fortes aqui na região, então é importante redobrar a atenção. No caso, ontem, em Valinhos, tivemos imagens registrando, assim, ruas extremamente alagadas. Eu estava por lá, fiquei assustadíssima. Chuva bem forte. Registro de trechos ali, principalmente na rua Campos Sales com a Avenida Invernada, bastante alagada, e a Defesa Civil do Estado disparou na hora o alerta severo para chuva forte. Aquele alerta que vem no nosso próprio celular. Assusta todo mundo, exatamente, mas é muito importante porque de fato a chuva ontem foi bem intensa, apesar de forte, são chuvas de curta duração, mas que podem trazer riscos urbanos, formando áreas alagadas, enxurradas, enfim, é importante evitar essas áreas de chuva forte. Ontem em Campinas, registros de alagamento na região do Cotume, o que não é uma novidade, alguns carros tiveram que voltar, fazer retorno, tentar do jeito que dava evitar que a lâmina d'água chegasse principalmente na altura do motor. Trouxe mais cedo e vou reforçar pontos de alagamento registrados ontem na Carlos de Campos, ali na região do Cotume, na Princesa do Oeste, na região do Proença, e também na Carlos de Campos, com um bloqueio parcial. Houve um registro também de uma infiltração em algumas goteiras no Centro de Saúde da Vila Padre Anchieta. A Prefeitura afirma que não foi necessária a interrupção do atendimento e que a equipe de manutenção ontem mesmo começou o trabalho de reparos. Outro ponto que também ficou alagado foi na rodovia Anhanguera, próximo ao acesso da Avenida John Boy Dunlop. O motorista também precisou de muito cuidado e muita atenção. Agora, seguindo viagem aqui pela Anhanguera, a Americana também teve alguns problemas ontem nas últimas horas, queda de uma árvore na Avenida Abdo Najar, uma das principais da cidade. E Limeira, Nath Luquezzi, tem um alerta forte de chuva que não foi apenas para ontem, segue pelos próximos dias. Inclusive, o aviso foi o primeiro aviso que Limeira recebeu, né, por conta do alerta severo preventivo. Foi enviado ontem, na terça-feira, a todos os celulares. Chuva forte se espalhando na região de Limeira, com ventos, raios e granizo que pode atingir todo o município. E sim, né, esse alerta foi emitido às 4h30 da tarde, por meio daquela ferramenta que a gente já conhece. Então, toda a equipe da Defesa Civil de Limeira entraram em prontidão, e a orientação das autoridades é que a população evite cada vez mais, né, principalmente durante essa semana, áreas de risco de inundação, e também buscar abrigo em caso de granizos e raios. E até o momento não foram registradas ocorrências na cidade de Limeira. Em Campinas, nesta semana, a Câmara Municipal aprovou a criação de uma comissão especial de estudos para acompanhar as obras e as medidas anti-enchentes da cidade. Essa foi uma proposta do vereador Igor Diego, do Republicanos, mesmo partido do prefeito Dário Saad, e vão fazer parte da comissão o vereador Doutor Ianco, do PP,
e também o vereador Arnaldo Salvetti, do MDB. A comissão tem um prazo de 180 dias para fiscalizar e aprimorar a gestão de ações preventivas contra inundações que afetam diversas regiões da cidade. 180 dias para apresentar propostas e recomendações ao Poder Executivo. Um balanço foi apresentado assim que a comissão foi formada da Operação Chuvas de Verão, que durou entre dezembro do ano passado e fevereiro desse ano. 387 ocorrências foram registradas em Campinas, sendo 173 quedas de árvores, 78 quedas de galhos, 102 alagamentos de imóveis e vias, 34 quedas de muro. A Secretaria de Serviços Públicos identificou ainda 55 pontos críticos de alagamento, exigindo ações emergenciais, como a desobstrução de bueiros e bocas de lobo. Essa comissão especial tem como principal função levantar informações sobre os pontos críticos de alagamento, fiscalizar a execução das obras de drenagem e contenção de enchentes em andamento e propor medidas e políticas públicas voltadas à prevenção e combate às inundações. Dialogar com o poder público municipal. Me chama a atenção a formação desses 3 vereadores. Eles foram eleitos justamente para isso, para fiscalizar o poder público, para apontar obras que precisam de melhorias, mas é algo tão técnico que é importante que eles ouçam e tragam para dentro da comissão também, se não outros vereadores que sejam engenheiros, que trabalhem com essa área de construção civil, mas profissionais que possam dar diagnósticos precisos dessas obras. O vereador Igor Diego, ele é assessor de comunicação e marketing digital. O doutor Ianco Melo é vereador e médico cardiologista. O vereador Arnaldo Salvetti é formado em publicidade e propaganda. Não estou pondo em xeque a capacidade deles serem bons legisladores e bons vereadores, mas não são técnicos em uma área que precisa de observação de especialista. Então que a comissão não seja apenas para dizer que a Câmara está fiscalizando, hein? Estamos de olho. Que seja de fato uma análise técnica dos projetos que são apresentados pela Prefeitura, das obras que já estão em andamento, dos impactos para a população que vive no entorno dos piscinões que estão sendo construídos, do impacto viário das ruas que precisam ser interditadas e que precisam ter problemas resolvidos de alagamento, que sejam equipes especializadas e que não seja aquela comissão que a gente noticia hoje e nem se lembra dela daqui 180 dias. Estamos terminando o período de chuvas, o mês de março ainda é marcado pelas fortes chuvas de fim de tarde, começo de noite. Daqui a pouco vem o período de estiagem. É nesse momento que tem que ser feitas as obras anti-enchentes. Não adianta depois levar lá para setembro, outubro, começa a chover de novo, aí você fala, precisava fazer alguma coisa para não encher o pissarrão. Tem que fazer agora. Então a prefeitura tem projetos em andamento, alguns comprometidos no período de chuva, mas que precisam ser analisados de forma técnica e não de forma política. Então fica aqui também esse ponto a ser analisado. A confiança da população nos 3 vereadores, não há dúvida de que eles foram escolhidos para isso, de que eles, acredito, tenham as melhores das intenções, mas tem que ouvir quem conhece do assunto. Aqui, por exemplo, né, Nath Luquezzi, na Avenida Francisco de Paula Souza, que nem está na lista das mais complicadas, a gente conhece bem como funciona esse caminho entre Campinas e Valinhos, chover um pouquinho mais é queda de árvore, Sempre. É bueiro entupido, é problema para motorista. E problema no trânsito, né? Com certeza. Que pode gerar até acidentes em alguns momentos. Que são as situações mais graves que, claro, precisam ser analisadas e pensadas pelo poder público. 10 da manhã, 54 minutos, um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes e na volta a gente gira a nossa reportagem também com destaques em Brasília. A votação do orçamento, que deveria ter acontecido no ano passado, lá em Brasília, ficou travada porque os deputados não tinham a liberação das suas emendas, das suas verbas. Foram discutindo e agora tem que ser às pressas. Não é o orçamento de 2026, não, é o orçamento de 2025. Estamos no dia 12 de março e não tem orçamento aprovado. Quais as consequências desse atraso e de uma eventual prorrogação desse projeto? A gente conta para você logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Segundo um levantamento da ENDEC, o número de mulheres que perdem a vida nas vias urbanas e rodovias de Campinas está diminuindo. Das 159 vítimas fatais registradas no ano de 2023, 27 eram mulheres. Esse número caiu para 13% em 2024. Já em 2023, a maioria dessas mulheres que perderam a vida no trânsito de Campinas não conduziam veículo. No momento que se tornaram vítimas, estavam circulando como pedestres. Já em 2024, o número teve uma queda significativa. Em 2025, até o momento, foram contabilizados 10 óbitos por acidentes de trânsito no mês de janeiro. Entre eles, apenas uma mulher como pedestre. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 57 minutos, 10h57. As mensagens vão chegando, nós vamos compartilhando com o nosso ouvinte. A Noêmia, bom dia para você, Noêmia, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Mandando um abraço também para a Nath, agora sua companheira de bancada. Olha que chique. É muito bom ter a Nath Luquezzi conosco aqui também. Aqui no bairro Jardim Novo Chapadão, ela diz que está precisando que a ENDEC venha pintar as sinalizações, que quase apagadas coloca em risco quem está passando pela rua, pedestres e principalmente nas esquinas. Ela diz que há necessidade dessa marcação ser melhor pintada. Paga-se um IPTU altíssimo e não se vê nada em melhorias. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você, Noêmia, por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O Celso Santos, do Jardim Carlos Loure... Jardim Carlos... Tá Carlos aqui, mas... Deve ser Carlos Lourenço. Não, ele manda todo dia. Eu que tô com a memória péssima, deu branco. Não tem aqui como agora. lembrar de todos. Mas do Celso eu não esqueço jamais. Jamais. Isso é o que importa. A alimentação que eu consumo, escreve o Celso. Os remédios que eu tomo, os boletos mensais que eu pago, eles não são de direita, eles não são de esquerda, não importa o nosso viés político. Todos nós somos afetados pela inflação. Não há como negar que tudo está muito caro. Polarizar não ajuda em nada. Eu só espero que o governo de plantão seja prudente e não deixe a inflação sair ainda mais do controle. Perfeita análise do Celso Santos, nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Falávamos sobre a lista de locais que ontem apontaram trechos em alagamento e tem um que não está na lista oficial divulgada aqui pelas autoridades, mas que foi percebida por quem mora por lá. O Carlão Gramacon está conosco também, diz o seguinte: quero que você relate que o VLT ali na estação Cidade Jardim também foi alagado e não passava carro na via. O motorista entrava pelo corredor do VLT para conseguir fugir
desse alagamento. Portanto, registro sentido centro-bairro da região do VLT no Cidade Jardim. VLT, o veículo leve sobre trilhos, que foi um projeto que parecia ser revolucionário, mas se tornou um grande elefante branco, um grande mico que, infelizmente, não funcionou. Teria sido ótimo se funcionasse para desafogar o centro. O que a gente torce para que funcione é a próxima etapa agora de mobilidade urbana, que inclui alguns trechos também de VLTs e ele, o tão aguardado, o protagonista de uma novela histórica em Campinas, o trem Intercidades. Tem novidades sobre esse assunto, Nath Luquez? Exatamente, porque a Prefeitura de Campinas e a concessionária responsável aí pelo projeto, eles selaram ontem uma parceria para buscar agilizar a implantação desse trem tão sonhado aqui para nossa população de Campinas. Então, ontem, terça-feira, durante uma reunião, eles entraram ali em um consenso e destacaram aí durante esse encontro que eles irão somar esforços para que o projeto se torne realidade o mais rápido possível. Tá, então, com uma velocidade de até 140 km por hora, esse trem terá capacidade para 860 passageiros por viagem. Um trajeto aí de mais de 100 km, né, vai oferecer aí à população um serviço expresso entre o terminal da Barra Funda, Jundiaí e Campinas, com duração de 64 minutos, e o trem intermetropolitano, que também entre as cidades de Jundiaí e Campinas, 44 quilômetros de extensão e 33 minutos de trajeto. Atualmente, esse projeto está em fase de execução e deve estar até setembro de 2025 aí, mais ou menos, em projeto básico. Então, vamos ver se realmente essa parceria, essa selada dessa parceria entre a concessionária e a prefeitura podem agilizar esse processo. É um processo longo, né? Uma obra demorada, acredito eu. Trem Intercidades, eu só acredito vendo. Mas acho que sai. Dessa vez acho que sai. Vai ter que sair. Sai do papel. É um compromisso firmado pelo governador Tarcísio de Freitas, com o dinheiro que vem de governo federal pelo PAC, com as prefeituras empenhadas. Acho que não tem como voltar atrás agora, porque não seria a primeira vez, mas acho que agora o Trem Intercidades vai sair do papel. Mas ainda vai demorar, só no final da década. As obras propriamente ditas começam em maio de 2026 e está previsto aí para operação em maio de 2029. 11h02, mais mensagem chegando. Quem está conosco também, mande a sua mensagem de áudio aqui para a RB. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Cadê aquela turma do bonezinho? Fome zero, fome no Bolsonaro não existia, não sei o quê. Agora eles estão contra que o Lula zerou o preço dos alimentos. O preço não, a alíquota dos alimentos importados. Eles estão contra por quê? Porque a bancada do agro, eles defendem a bancada do agro, né? A direita defende a bancada do agro. Se o agro baixar o preço dos produtos no Brasil, seria importante, né? Lembrando que eles recebem, que eles não pagam impostos, né? Impostos, Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy Negrão. Mensagem que chega também do Adriano Vermelho. Ele escreve o seguinte: Trump, taxação. Vai realmente começar o aumento da tarifa de importação para os Estados Unidos de nosso aço, ferro e metais em geral. Olha, de verdade, ele diz que entende o método retrógrado e exageradamente arrogante, bem típico de Trump, de bater na mesa, gritar fanfarronices para negociar termos que lhe beneficiem. E ainda mais com todo o poder que tem e a direita explodindo no mundo todo. Isso, na análise do Adriano, motiva ainda mais o presidente norte-americano. Além do que, não é novidade nas suas cansativas narrativas. Mas o mundo é muito grande e enquanto ele fecha a porta, seus adversários inimigos escancaram portais. E digo, quando toda essa supernação americana perceber que estão rumo ao fracasso e decadência, seu presidente nem terminará seu mandato, é a aposta do Adriano Vermelho. Não sei vocês, mas são poucos meses que me parecem anos. Muitos estão literalmente cansados desse rei louco que todo dia desdenha ou ameaça uma nação. Quer ver como uma pessoa é de verdade? Dê poder a ela. Vemos líderes que agregam, somam
E esse senhor só quer separar sua valorosa nação do resto, entre aspas, medíocre do mundo. O tempo ou a economia, um deles vai dizer o que vai acontecer. Desejando bom dia ao Adriano Vermelho. Sobre a taxação do aço para os Estados Unidos e o impacto que isso terá para a economia brasileira, o Eduardo Barão vai trazer na reportagem uma explicação a respeito desse assunto. Primeiro, Donald Trump anunciou um novo aumento de 50% nas tarifas que serão impostas ao aço e alumínio importados do Canadá. É uma resposta às tarifas de 25% anunciadas pela província de Ontário para a venda de energia aos Estados Unidos. Ontário fornece eletricidade para estados como Minnesota, Nova York e Michigan. Mas, no fim do dia, um novo acordo foi alcançado entre canadenses e americanos. A taxação aos demais países afetados, como o Brasil e México, por exemplo, não foi alterada e começa a valer nesta quarta-feira. Ela deve se manter em 25%, segundo o último comunicado do presidente americano. O presidente Lula mandou recado para Donald Trump. Durante evento em Minas Gerais, ele falava sobre a economia e fez referência indireta ao tarifaço do presidente americano contra o aço e o alumínio do Brasil. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. Fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento ontem na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. A cerimônia que marcou a ampliação da capacidade de produção de aço da Gerdau. O presidente Lula reforçou medidas do governo federal que ele diz que ajudam a dar mais dinâmica à economia, em especial à indústria. Enfatizou o papel da gestão dele para criar oportunidades para geração de emprego, renda, papapá. Entre os convidados, o governador Romeu Zema, que ressaltou a importância dos investimentos da empresa para o estado de Minas Gerais. Afirmou que a Gerdau tem sido uma peça extremamente importante no desenvolvimento de Minas. Agora, estamos falando de dois grandes opositores, Lula e Romeu Zema, juntos no mesmo evento, juntos em um encontro, que sempre que tem a presença do presidente Lula, tem também uma pimentinha a mais na hora do discurso. Não seria diferente com o governador mineiro. Eu tenho muito orgulho, porque eu posso olhar na cara do governador Zema, como eu poderia olhar na cara de qualquer governador de qualquer estado do país, e dizer para eles: nunca antes da história do Brasil teve um presidente da República que fizesse a quantidade de investimento que nós estamos fazendo em Minas Gerais, no primeiro e no segundo mandato. Pode perguntar para o Aécio Neves, que foi governador 8 anos. O Zema é governador há 6 anos. Ele governou 4 anos com o Bolsonaro. O Zema, no próximo discurso que eu tiver, eu quero que ele traga para mim quanto é que o Bolsonaro colocou no estado de Minas Gerais, para que a gente saiba. E eu trato ele bem porque eu gosto dele e sou republicano. Eu não trato o Zema bem porque ele é do meu partido. Eu não quero saber de que partido é o governador. Eu quero saber se ele é governador, ele foi votado, ele foi eleito, ele tem que ser respeitado. É assim que eu trato as pessoas. E por isso, enquanto eu for presidente, ele vai ser bem tratado e vai receber a maior quantidade de investimento que Minas Gerais recebeu com o PAC que nós fizemos e que o Zema ajudou a construir. Porque em janeiro, quando eu tomei posse, a primeira foi chamar 27 governadores. O Zema estava presente para perguntar para os governadores que obra que vocês preferem para o estado de vocês. E é vocês que vão dizer. E eles disseram. E nós colocamos no PAC. E por isso nós temos 147 bilhões destinados ao PAC de Minas Gerais. É isso que me dá orgulho. É isso que me dá orgulho. Há um protocolo em que o presidente da República é sempre o último a discursar em um evento.
Então, Lula falou depois do governador Zema. E o governador de Minas Gerais também tinha jogado uma pimentinha no seu discurso nesse mesmo evento no interior de Minas Gerais. Zema afirmou que reduziu o tamanho das secretarias de seu governo em relação ao governo anterior, negou as mordomias de seu cargo, diz que apesar de ser o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, com 14, mas para time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques, que é o que temos aqui. Foi interpretado como uma alfinetada, já que o governo Lula tem 38 ministérios atualmente. O governador de Minas também disse que dá exemplo como governador. Não tenho as 32 empregadas que os ex-governadores tinham. Continuo levando a minha vida que eu sempre levei na iniciativa privada sem nenhum tipo de mordomia. Eu prefiro que os opositores se cutuquem em público e tenham essa provocação em um evento que tem o objetivo de gerar emprego, de movimentar a economia, do que fique cada um na sua bolha brigando pelas redes sociais. O fato deles se encontrarem eu vejo como um respiro para a democracia. Mas é fato que o presidente Lula gosta dessas situações também. Primeiro, quando você ouve a frase "nunca antes na história desse país", você já sabe que vem um discurso ali com uma carinha de palanque eleitoral. Segundo, que isso já aconteceu com o governador Tarcísio, isso já aconteceu com outros opositores. Ele é convidado a este evento, participa do evento, que majoritariamente na plateia vai ter apoiadores do governo federal. E aí o opositor fica ali meio que numa saia justa. Mas eles estão participando. A democracia também é feita de você ter esse diálogo, em alguns momentos provocações, que na urna o eleitor vai decidir no ano que vem. Eu prefiro viver esse respiro de uma democracia assim, do que a obscuridade de cada um vivendo na sua bolha sem que os opositores possam sequer trocar essas provocações em público. 11h11. Nath Luquezzi tem uma informação para a gente aqui em Campinas. Para quem está, por exemplo, procurando entrada no mercado de trabalho ou uma oportunidade de começar a sua atividade profissional. É a tradicional e importante guardinha, Nath Luquezzi. É verdade, essa já é a 14ª feira de profissões da Guardinha aqui de Campinas Municipal e terá inscrições para 60 vagas no programa Jovem Aprendiz, que engloba aí jovens de 15 a 22 anos que têm vontade aí de ingressar, né, no mercado de trabalho. Acho tão importante. São 45 vagas de ampla concorrência e 15 reservadas para pessoas com deficiências, os PCDs. E aí, para se inscrever, é super fácil. As inscrições são presenciais, realizadas exclusivamente durante essa feira de profissão, que vai acontecer agora, no próximo sábado, dia 15. Então, já anota aí na agenda, das 9 ao meio-dia, tá? Sábado agora, dia 15. E vai ser na sede mesmo da Guardinha, que fica na Avenida das Amoreiras, 165, Parque Itália, aqui em Campinas. Então, atenção, tá? Das 9 até meio-dia, na Avenida das Amoreiras, 165, Parque Itália, em Campinas. E aí precisa levar CPF, RG, comprovante de endereço, além de um e-mail já criado e com informações também sobre a escolaridade. Bem bacana, porque além da feira, né, estarão acontecendo palestras, sorteios, estandes, faculdades, escolas técnicas, cursos profissionalizantes. Então é uma iniciativa bem bacana para os jovens que querem aí entrar no mercado de trabalho, entender um pouquinho mais sobre possibilidades de carreiras, qualificação. Achei bem interessante, quis trazer aqui para vocês hoje. 11h13. Mensagem que chega do nosso ouvinte André, final do telefone 7954. Ele escreve o seguinte: Heitor, Nath, onde estão os deputados de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, deputados do PL, Eduardo Bolsonaro? Ele escreve aqui provocativamente: Eduardo Bananinha, Zema, Tarcísio, não vão falar nada sobre a taxação do aço, ele questiona. O Edson Elias também falando conosco. Bom dia para você, Edson. Heitor, como a falta de uma boa educação é perceptível para uma nação? Povo míope é um problema sério, ele escreve. A população vai vivendo por décadas alternando direita e esquerda e nos últimos anos utilizando as redes sociais para criticar e torcer para a sua ideologia estar no poder.
mal conseguem enxergar como são manipulados, enganados, votando sempre nos mesmos e tendo um grupo chamado Centrão que manipula a situação e oposição. E quem é do povo míope, escreve o Edson, não consegue ter discernimento. É triste. Centrão, Edson, que em Brasília faz com que esteja travada a votação do orçamento de 2025. Os deputados estão correndo contra o tempo. O governo tentando ceder ao máximo. Mas até agora, dia 12 de março, o orçamento deste ano não está aprovado. O que isso pode trazer de consequências se o tempo for passando e eles seguirem empurrando o projeto com a barriga? O Túlio Amâncio vai contar pra gente os bastidores da capital federal. O programa Pé de Meia e o reajuste do Vale Gás são despesas importantes que ainda não estão na previsão de gastos do governo federal para 2025. Tem também a recomposição do Plano Safra, que só não empacou por conta de uma medida provisória liberando 4 bilhões de reais. Pagamentos que só serão garantidos com a aprovação do orçamento deste ano. No Congresso, a corrida é contra o tempo. O mandato dos presidentes das comissões termina no dia 25. Se o orçamento não for votado até lá, as despesas do governo ficam travadas. Líderes dos partidos se reuniram para discutir o texto da lei. A votação atrasou depois que o STF suspendeu o pagamento de emendas parlamentares por suspeitas de irregularidades. Com o problema resolvido, deputados e senadores decidiram acelerar a discussão. Para as contas fecharem, o governo tem que arrumar mais 15 bilhões de reais. Só não definiu ainda de onde vai tirar esse dinheiro. Já na articulação política, a ministra Gleisi Hoffmann recebeu, ali no Palácio do Planalto, líderes partidários mais próximos ao governo. O Centrão ficou de fora. O objetivo é tentar reunir até o fim da semana partidos como União Brasil e PP, que chegaram a apresentar resistência à indicação da ministra. Ela quer, durante toda essa semana, deixar as coisas, o diálogo pavimentado. Ela vai estabelecer a relação direta com os líderes e os líderes com suas bancadas e, assim, pacificar o ambiente na Câmara dos Deputados. Esse que falou no final da reportagem foi José Guimarães, o líder do governo na Câmara Federal. 11h17 segue a polêmica envolvendo a proibição da Voo e Paz com a suspensão por parte da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, para operação por motivos de segurança da empresa responsável pelo avião que caiu em Vinhedo no ano passado numa investigação que segue em andamento. O Brasil tem uma linha aérea, um voo que é bem específico, que é para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha faz parte do estado do Pernambuco, mas é uma ilha, isolada, afastada. E veja a situação que aconteceu por conta dessa suspensão. Tem passageiro que estava em Fernando de Noronha com o voo da Voo e Paz. Mas e agora? Como é que fica, Nath Luquezzi? Pois é, mais de 100 passageiros ficaram retidos em Fernando de Noronha após a proibição de operação da Voo e Paz, determinada na última terça-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil. E eles vão ser transportados em um avião da Latam nesta quarta-feira, então hoje ainda. Este é um voo extra e vai ser o primeiro pouso de uma aeronave de grande porte na ilha, desde que a ANAC proibiu, a operação de aerojatos em Fernando de Noronha em outubro de 2022 por conta de buracos e fissuras na pista do aeródromo. A obra de recuperação da pista, orçada em 60 milhões, segue em execução e, de acordo com a agência, o trabalho de manutenção ali no eixo central já foi concluído. Então, a previsão era que o pouso de grandes aviões, de grande porte, fosse autorizado a partir de 1º de abril, mas por conta disso foi antecipado, em função de todos esses problemas enfrentados, para buscar esses passageiros que estavam retidos em Fernando de Noronha pelos passageiros da Voo e Paz, que trabalham em parceria com a Latam. Voo e Paz que operava em 16 destinos no Brasil antes de ter os voos suspensos. O Sindicato dos Aeronautas se posicionou a respeito dessa situação que passa a Voo e Paz, emitiu uma nota informando que está acompanhando de perto a atual situação. Após a ANAC anunciar a suspensão das atividades, a principal preocupação do Sindicato Nacional dos Aeronautas está voltada
aos funcionários da empresa que foram diretamente afetados por essa decisão da agência reguladora. E com relação aos passageiros, aos clientes, ontem nós falávamos que são 2 os direitos de quem tem uma passagem comprada pela Voo e Pass: ou ter todo o dinheiro de volta da passagem ou ser colocado sem nenhum custo em uma outra aeronave. Nós conversamos com o Rodrigo Calabria, advogado especialista em direito contratual, e o Dr. Rodrigo Calabria vai tirar mais algumas dúvidas e falar a respeito deste momento para você, ouvinte do Manhã Bandeirantes. Existe uma diferença no caso que é mais de ordem prática, né? O mercado sabe que a Voo e Pass tem uma parceria que eles chamam do Code Share com a Latam. Então, os passageiros que adquiriram as passagens através da Latam tem uma situação que eu diria até um pouco mais simples, porque a Latam já emitiu comunicado informando que se responsabilizará, né, pela realocação em outro voo, ou, se não houver nenhum voo que interesse ao consumidor, vai ser efetuado o reembolso, né, o pagamento do valor da passagem. Já aqueles consumidores que adquiriram diretamente, né, a passagem da Voo e Pass, eles devem seguir o mesmo procedimento, né, entrar em contato com a companhia, requerer a remarcação para outra data dentro do prazo de validade da passagem que seja de seu interesse, e não havendo possibilidade, como de fato hoje não há, né, uma vez que a operação da Voo e Pass é suspensa, ela vai ter só 2 opções: ou encaixar esse voo em alguma outra companhia, né, em alguma outra companhia autorizada que possa fazer esse trecho, ou reembolsar o consumidor do valor da passagem. Direito esse que é garantido não só pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pelas resoluções da ANAC que tratam dessa matéria. Existe, além da possibilidade do consumidor abrir uma reclamação que é direcionada à ANAC, a gente sabe, por experiência prática, que muitas vezes as companhias acabam, de fato, não cumprindo exatamente aquilo que as resoluções dizem, ou às vezes até mesmo a própria resolução limita algum direito à indenização que o consumidor tenha, né? Então, nesses casos, né, não havendo a possibilidade de uma solução consensual com a companhia aérea, o consumidor deve, então, ingressar com uma ação judicial requerendo, né, o reembolso do valor da passagem e outros prejuízos que ele tenha, que dependerão de cada caso, né? Pode haver incidência eventualmente de danos morais, eventualmente até danos materiais, enfim, com custos de recompra de uma passagem por uma conexão, perda de hospedagens e etc. Então, esses danos os consumidores precisarão acionar a justiça para que sejam reembolsados. Esse é o Dr. Rodrigo Calabria, advogado especializado em direito contratual. O Edvalmir Massa faz aqui uma importante correção. Fernando de Noronha não é uma ilha, é um arquipélago, conjunto de ilhas extremamente paradisíacas, inclusive. O Adriano Vermelho também diz o seguinte: é uma vergonha? Sim. Mas Noronha não é o pior lugar do mundo para você ficar preso. Ele também desejando aqui o bom dia para a Nath Luquezzi. Concordo. De fato, tem lugares piores, né, Nath? Com toda certeza. Ilhado. A não ser que você tenha um compromisso muito, muito inadiável. Mas se não, pode ficar por lá, não tem problema nenhum. Adia. Não é? Adia o compromisso, não tem problema. Você voltaria de férias de lá? Faria esse esforço de ficar mais uns dias em Noronha. Eu imagino. Complicadíssimo. Não chegamos nem perto de Fernando de Noronha nessas férias. Nem no mapa, assim, nem de olhar no mapa, assim, ele tá perto. Tá mais de um palmo pra lá. A mensagem que chega aqui do Antônio Costa. Venho reclamar da situação que está a marginal do BRT na região do bairro Cidade Jardim e Parque Industrial. O Antônio Costa conta pra gente que ontem ele estava voltando do trabalho pra casa e estava tudo parado por ali no trecho do Cidade Jardim por causa do alagamento. Não tive o que fazer. Retornei no BRT, ali na linha do BRT mesmo, para ver como é que estava a situação e não tinha condição de passar pelo local. O carro dele caiu em um buraco, estourou o pneu e agora, quem paga por esse prejuízo? O que eu recomendo, o que eu sugiro, meu caro amigo Antônio Costa, é que você faça todos esses registros com o seu celular, tire a foto do pneu do seu carro, tire a foto do buraco em que o carro caiu, acione o seguro DPVAT, acione as... Não sei se o DPVAT é o melhor dos caminhos, mas que você busque sim os direitos em função das condições da via. Em função do que aconteceu. O DPVAT, ele ampara vítimas de acidente de trânsito. Mas que você tem que ir atrás do seu direito, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E procurar a INDEC, procurar os responsáveis
na prefeitura para você não ficar no prejuízo. Vai ser fácil? Duvido. Mas é uma luta que precisa ser feita, sim, pelo que é direito seu. Uma última mensagem de áudio chegando aqui na reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sobre esse caso lá em Piracicaba, do cara que agrediu a mulher, tudo. Uhum. Meu, é muito esquisito, né? Teve outro caso também, não sei se foi em São Carlos, né? Que um cara tava tendo um surto psicótico com uma faca. A polícia foi lá e também matou ele, né? Um cara com uma faca e um policial com uma arma, meu, o policial tem que dar um tiro na perna, sabe? Mas o cara no meio do mato, o cara vai... Eu não tô defendendo o cara não, viu? Ao contrário, né? Mas acho que matar as pessoas também não é uma coisa muito certa também não, viu? O cara com uma faca, os caras com a arma, meter bala no cara, né? Não tô falando que o cara, né, é santo, a gente sabe tudo isso aí. Mas existe 1000 maneiras de você tirar uma faca de uma pessoa, né, cara? E aí, bem no meio do mato também, será que o cara reagiu mesmo? Né? Que nem esse aí lá de São Carlos lá também, o cara com surto psicótico na rua, um monte de policial, porque o cara não pegou um leque de pau, dá uma paulada na mão do cara, quebra o braço do cara, faz qualquer coisa, em vez de matar, né? Então, sei lá, cara, eu não sei também se as policiais estão preparados para esse tipo de coisa, né? Que se for para matar os outros assim por causa de tudo também... Então, ninguém é certo nessas histórias, não. Nem o cara que agrediu a mulher, nem o policial que matou. Né? No meio do mato, tem filmagem para ver se ele reagiu mesmo? Não. Né? Isso aí é a palavra do policial com a palavra do cara. Eu sei que o cara é cheio de BO, né? Mas, eu não sei, cara. Eu não tô defendendo bandido, não. Eu não tô defendendo também, assim, que a polícia tenha que ter uma estratégia para esses casos aí, né? Mas eles não estão tendo. Agora, será que se fosse um ricão lá do Alphaville, que tivesse tido um surto, eles iam chegar dando tiro também, né? É isso que eu questiono, né? Será que se fosse um cara lá do Alphaville, o caramba 4, o cara ia chegar dando tiro também? Tá bom que ia. Conta outra história. Alexandro Centro, seja bem-vindo, Heitor, de volta. Obrigado, Alexandro. Mensagem do nosso ouvinte, a opinião, a participação. A Guarda Municipal em Piracicaba não utiliza câmeras corporais, a Polícia Militar sim, a ação foi da GCM. Pra gente fechar aqui, uma última informação. Ontem falávamos sobre um assalto, um furto que aconteceu, na verdade, no 1º Distrito Policial de Sorocaba, em que criminosos levaram armas e drogas de dentro da delegacia. Tem atualização importante. A polícia prendeu o suspeito, ou pelo menos um deles, de participar desse crime. Armas furtadas foram recuperadas e apreendido um veículo que teria sido usado para o transporte do material. O trabalho investigativo contou com o apoio também da Polícia Militar e da Polícia Federal. O suspeito foi levado até o 1º DP, a delegacia que ele furtou, para agora ele ser detido nesse caso investigado na cidade de Sorocaba, que será um dos destaques hoje também do Brasil Urgente às 5h30 da tarde. Daqui a pouco, 1h30, tem Band Mulher com a Nath Luquezzi e com a Lari Lopes. E o que temos na edição de hoje, Hoje Nath? nós vamos falar dos desafios da gravidez após os 40 anos. Bem bacana esse tema. E a gente também vai falar de blefaroplastia. O quê? Blefaroplastia é uma cirurgia feita nos olhos. Aquele probleminha de pálpebra caída, sabe? Que muitas pessoas vão tendo ao longo dos anos. Até pessoas jovens. Então, é uma cirurgia que remove esse excesso de pele e gordura. E a gente vai comentar um pouquinho sobre. Tá super em alta. Além de, claro, as fofocas, aquele giro pelo mundo dos famosos que eu sempre trago pra vocês. 1h30 da tarde. Portanto, na tela da Band Mais TV. Nath Luquezzi, até amanhã. Muitíssimo obrigada, até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação de Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, com o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina